E aí eu tinha que trocar dinheiro para ir para o Japão, porque nós íamos trabalhar janeiro, eu ia receber só em... Era 40 dias de pré-temporada. Eu ia receber só em fevereiro o mês trabalhado. E não era total, porque eu cheguei no Japão 16 de janeiro. 16 de janeiro eu cheguei no Japão. Para você receber o salário só em fevereiro. Quase março, porque nós ficamos 40 dias fora. E eu tinha que trocar dinheiro, levar dinheiro. Sorte que tinha uma reserva, né? Então a gente acabou conseguindo. E eu passei um ano no Japão. De lá eu tive uma lesão. Acabei lesionando a coluna. Como é que foi a sua passagem lá? Foi boa, mas... Tinha muito brasileiro quando você chegou lá? Não, só tinha um Marquinho Cambalhota. Marquinho Cambalhota jogou no Coxa. No meu clube, isso. Marquinho Cambalhota eu era lembro dele ídolo. Jogando pelo Coxa. Ele era ídolo do Japão. Um atacante. Exatamente. Ele era ídolo do Japão, ele tinha jogado em grandes clubes. Era um cara muito bem estruturado do Japão, muito bem respeitado. Os japoneses adoravam ele. Só que nesse meio termo, nós chegamos, depois da pré-temporada dos 40 dias, dia 11 de março deu o terremoto e o tsunami. Ah, foi na época do tsunami. Você pegou isso lá? Foi na minha cidade, foi em Sendai, a cidade. E como é que foi passar por isso? Meu? É uma situação bem constrangedora, porque na verdade nós tínhamos chegado da pré-temporada e eu tinha pego a casa na segunda-feira. Na época eu casei, né, me levei a minha mulher para o Japão, ex-mulher, né, para o Japão na época, e ela chegou na quarta-feira. E eu esperei ela chegar para a gente fazer as compras no mercado, para ela saber o que precisava para casa, para a gente almoçar nos outros dias. Só que ela chegou cansada na quarta, ela falou, vamos deixar para comprar na quinta e entrega na sexta. Né? Você faz a compra um dia antes, eles entregam, você agenda o horário. E nós íamos jogar em casa no sábado, era a estreia nossa. E lá, como não concentra, quando você vai direto para o estádio. Você vai direto para o estádio. Você só almoça com a delegação e vai direto para o estádio. Então nós fomos almoçar na quinta-feira fora. Estamos almoçando e tal. Ela fez as compras online. E na sexta-feira nós fomos almoçar novamente até as compras chegarem. Foi quando aconteceu o terremoto e o tsunami. E aí, meu? E aí que a gente saiu desesperado. É coisa de filme. É aqueles prédios balançando, caindo bloco, os carros balançando com as luzes piscando. Parecia coisa de filme, cinema mesmo. Só quem está lá fala assim, isso não existe. Existe. Existe, sim. Existe. Horrível. O restaurante que a gente estava foi desabando, os lustres caindo do restaurante, garrafas de vinho que caíam tudo. Nós saímos para fora, fomos para um estacionamento que era mais aberto, que não tinha perigo de cair nada sobre a cabeça. Mantivemos lá até dar uma parada nos tremores. E quando nós saímos, o intérprete falou, vai ter tsunami. E ele começou a ouvir a rádio do carro e tal. Nós fomos para... Vocês saíram da cidade? Não, nós fomos para o CT, para o centro de treinamento. Porque lá eles têm a mania de, quando acontece isso, eles reúnem todo mundo em um lugar. Entendi. Então foram quase todos os jogadores com as famílias, filhos, todo crianças. Todo mundo ficar no mesmo lugar lá? Todo mundo. E nós não tínhamos comida. Não tinha nada para comer. E pensamos, e agora? Como é que a gente volta para casa? Não, mas tem que ir para casa, tem que fazer alguma coisa, tem que, né, dar um jeito, tomar um banho. Aí não tinha gás encanado, porque o aquecedor lá é a gás. Tinha rompido as tubulações de gás. Energia elétrica não tinha. Não tinha internet. Celular não funcionava. Por causa do tremor, né? As redes todas ficaram suspensas. Nós ficamos ilhados. E como manter a calma num lugar desse, numa situação dessas, né? É bem complicado. Nós mantivemos todos os brasileiros junto na minha casa. Então ficou o intérprete, eu, minha ex-esposa, todos na mesma casa. Marquinho Cambalhota, colocamos todo mundo lá, os colchões na sala, deixamos a porta aberta com medo de tremor, da gente ter alguma coisa. Tem que sair correndo. Então a gente manteve isso e depois desse tremor maior... até as placas reestruturarem, né? Ela vai batendo. Então, cada 2, 3 horas dava um tremor na casa. Então, a gente dormia assim, com aquela situação de pânico, né? Vai acontecer de novo? Não vai? Fica sempre ligado e você não consegue dormir direito por conta da situação envolvida ali. Né? Exato. Então, nós ficamos lá por
por essa noite. No outro dia veio o diretor, levou nós para casa dele. Nós comemos só um miojo, chegamos lá na casa dele, dormimos mais uma noite. Falamos, não vamos ficar incomodando, né? Nós estamos na casa dos outros. Conseguimos um mercado próximo à nossa casa lá para fazer uma compra, só que tinha uma fila enorme. Na verdade, o mercado fica fechado, você fica numa fila, só pode comprar 2 unidades de cada ingrediente por pessoa. Nós fizemos uma compra e fomos para casa. Quando chegamos em casa, o intérprete chegou. Falou assim, Max, vocês querem ir embora para o Brasil? Os coreanos que estavam aqui no time foram embora para a Coreia. Conseguiram sair e foram para a Coreia. Falei, lógico. Ele falou assim, o clube está disponibilizando passagem para vocês irem para o Brasil até estruturar. Falei, vamos embora. Aí pegou ele e o Marquinho, que o Marquinho sabia o japonês, já estava quase 10 anos lá, sabia conversar bem. Foram até o CT, conversaram com o diretor. Ele falou, não, pode ir para o Brasil, a gente, né, disponibiliza. Inclusive, nós fomos com o carro dos coreanos, porque o nosso não tinha combustível. Ficamos 3 dias sem tomar banho. 3 dias? 3 dias. Tivemos que pegar a água assim, ó, molhar, porque estava muito frio lá, fazia -8, com sensação de -12, -15 com vento, no norte do Japão. Então não tinha condição, a casa toda de madeira, era um frio danado. E não funcionava nada. Ar-condicionado não funcionava, energia elétrica não tinha gás para tomar banho. Aquecedor, muito menos. Então a gente molhou um paninho lá, passou no corpo para poder viajar para Tóquio. As estradas não conseguiam, o caminho não conseguia, trem-bala também não conseguia, porque estava tudo danificado. Nós tivemos que dar uma volta enorme pelo Japão, 5 horas de ônibus, tipo um micro-ônibus encolhidinho, para chegar em Tóquio. Chegamos em Tóquio, fomos no aeroporto, esperamos abrir o aeroporto, chegamos 5:50 da manhã, não tinha voo para o Brasil. E agora? Ficaram ilhados lá no aeroporto? Pegamos um hotel em Tóquio, ficamos lá por um dia e aí a empresa que tinha nos levado conseguiu um voo para o outro dia. E aí eu consegui falar com a minha família, minha mãe chorou, falou que não era para eu voltar para o Japão, que ela achou que eu tinha morrido, aquela sensação toda. Sim, porque não tem contato, não tem comunicação nenhuma. Nenhuma. E eu voltei para o Brasil, depois o Marquinho Cambalhota recebeu uma proposta do Atlético Mineiro, resolveu vir para o Brasil, eu fiquei sozinho. No time lá. E aí você voltou para lá? Voltei para lá, depois de 15 dias que eu fiquei no Brasil, eu voltei. E aí foi o Diego Souza, um cabeludinho que jogou no Palmeiras. Sei, da base. Isso, ele foi pro Vegalta. Nós ficamos lá até por volta de agosto junto e eu machuquei. Foi quando eu machuquei a coluna e infelizmente eu tive que voltar para o Brasil de novo e fazer a cirurgia.